saber dar exemplos, mas não saber definir. Esse momento é um momento filosófico fundamental. Saber dar exemplos concretos, mas depois ter dificuldade de chegar à definição. Eu achei isso delicioso. E eu gostei principalmente como ela se entrega à vulnerabilidade de não saber responder. Sim. Aceitar, não saber as respostas. Para ela basta vislumbrar um caminho e pronto, aceitar vir aqui a um podcast de filosofia. E assumir que pode haver essa relação sentimental com o objeto, neste caso o objeto poético, sem necessariamente essa relação de intensidade sentimental estar associada a um saber explicar. Sim, mas as inquietações dela são inquietações claramente filosóficas, não tenho dúvidas. E as escolhas que faz são filosóficas. E haverá alguma inquietação que não seja filosófica? Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação. É só inquietação. Porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barós e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Ehrlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita, resista, pense, já agora, pense aqui connosco, inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E tu? O que não sabes ainda, Catarina? Olha, David, o que eu não sei ainda é... ou melhor, se calhar, o que me inquieta é não perceber porque é que os humanos estiveram sempre mais concentrados no que está acima deles e não no que está abaixo deles. E, portanto, não habitam nem pensaram em casas para habitar o subsolo, que até faria, de alguma maneira, mais sentido. Eu Claro, acho que na China agora até estão a pensar O fazer céu isso. versus o O céu subsolo. versus o subsolo. Ok, interessante. E tu? O que é que te inquieta? Ou o que é que tu não sabes ainda que te inquieta? O que me inquieta é a grande probabilidade de, mantendo-se a existência do WhatsApp e perante a finitude humana, vai existir, ou quiçá já terá existido, o primeiro grupo de WhatsApp composto inteiramente por falecidos. Eu lamento, eu não quero ser mórbido, mas é uma situação digital que ao mesmo tempo que me fascina, me deixa algo inquieto. A mim isso até me assusta. Muito bem, hoje vamos ter connosco aqui no nosso podcast alguém que começou a sua carreira como jornalista, mas que em 2014 criou uma plataforma de divulgação de poesia. Não sei se haverá coisa mais bela para se fazer na vida, sinceramente. Raquel Marinho alimenta diariamente o poema Ensina a Cair com muita poesia e tem já 357 mil seguidores no Instagram. Parabéns. Eu acho que o objetivo da Raquel agora, sinceramente, deveria ser chegar a 1 milhão de seguidores para ela poder dizer que 10% da população portuguesa lê poesia. Posto isto, Raquel,
e com este sucesso enorme que conseguiste como divulgadora de poesia, eu pergunto, o que é que tu não sabes ainda que te inquieta? Qual é a tua grande inquietação, ou as grandes inquietações, podem ser mais do que uma? Olá, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Fiquei um bocadinho assustada quando me convidaram, porque pensei, bem, um podcast de filosofia, mas depois disseram que era para pensarmos juntos e isso eu gosto de fazer. Sobre o que me inquieta, e também porque estamos num podcast de filosofia, claro, inquietam umas grandes questões, como imagino que a todos nós, talvez de forma diferente. Inquieta-me saber se há vida depois da morte ou não, onde é que eu estava antes de ter existido, o que é que vai acontecer comigo depois de eu morrer, se existe Deus ou não, ou alguma transcendência, e se essa transcendência interfere na minha vida ou não. Mas isto são assim as grandes questões, não é? Eu quando penso nisso, eu tenho muita curiosidade para tentar encontrar algumas respostas, mas depois também acho curiosa a ideia de nós não sabermos e mantermos-nos na dúvida, não é? Porque também é a dúvida que alimenta a procura. Mas depois há coisas mais prosaicas, mais comuns, que eu também não sei e que me inquietam. E porque no início deste podcast se fala da ideia de os animais, nós humanos sermos diferentes dos animais porque pensamos, pelo menos que saibamos, é uma das diferenças. Eu lembrei-me, quando estava a ouvir o podcast para fazer trabalho de casa, para vir para aqui. Obrigado. De nada, tem de ser, não é? Lembrei-me de que li muito recentemente um livro que acaba de sair, foi publicado recentemente pela Livros do Brasil, de uma escritora norte-americana, estreante, Tara Menon, creio eu, que é um livro que se chama Debaixo de Água, e que apesar de ser ficção é baseado no tsunami de Tailândia de 2004. E ela diz, o livro eu gostei imenso do livro, desta estreia literária, ela é professora de literatura e tal, crítica literária, mas uma das coisas de que ela fala no livro é que quando se deu o tsunami na Tailândia, os animais, ela faz uma descrição, saíram dos sítios onde estavam antes de as pessoas darem conta de que ia acontecer aquilo. Para dar um exemplo, um elefante estava a fazer um daqueles passeios turísticos com uma menina e com um guia, não sei o quê, e parou, a dada altura, virou costas e fugiu do sítio onde estava. Os cães, as matilhas que andavam na rua, fugiram das aldeias, não havia pássaros nas árvores. E então, por exemplo, uma das coisas que me inquieta é perceber, mas porquê é que os animais pressentem coisas, ou como? E porque vocês falam disso no início deste podcast, não é? Há esta introdução das nossas diferenças com os animais. Está bem, mas se é verdade que os animais pressentem, adivinham e reagem de acordo com isso, a um fenómeno da natureza que nos escapa, será que os animais têm mais sentidos do que nós? Uhum. E que sentidos poderão ser esses? Desculpa lá, estás a falar nisso, Raquel, e eu tenho que te dizer que há um livro muito interessante que responde a muitas dessas questões, que é da Zaya Tong, que se chama Buracos Negros, ou tudo o que nós não vemos. E fala exatamente dessas capacidades que alguns animais têm de ver coisas que nós não vemos. E, portanto, o que significa que nós somos extremamente limitados, até do ponto de vista sensorial. Pois. Para não falar também do ponto de vista cognitivo, porque há muitas coisas que nós não conseguimos atingir. Por isso é que estavas a dizer, sei lá, se há vida depois da morte. É esse tipo de desconhecimento que na verdade que inquieta. Mas essa inquietação, eu sugiro vivamente, esse livro ajuda-nos imenso a perceber vou tomar nota. O quão avançados estão alguns animais no enxergar em ver o que nós não vemos. Porque se calhar há outros sentidos. Nós conhecemos 5, não é? 5. Mas se calhar há outros. Ou seja, que os animais podem ter. Estava a ouvir-vos trocar ideias e pensei na intuição. A intuição é uma categoria filosófica por excelência. Há filósofos que a valorizam mais, outros a valorizam menos. E a propósito do que disseste sobre os animais não humanos, estava a pensar nessa intuição e perguntar-te então, qual é que achas que é o papel da intuição na poesia? Seja para escrever poesia, seja para ler poesia, que parte da poesia é explicável racionalmente e que parte da poesia é que está apenas no intuitivo? Olha, muitas vezes eu entrevisto autores, escritores, editores e às vezes também me pedem a opinião sobre
poemas que escrevem. Eu normalmente recuso fazer isso, até já tenho um e-mail com as listas, um e-mail montado com os e-mails das editoras portuguesas para as pessoas mandarem. Não me compete a mim dizer se a poesia é boa ou não, não é esse, o meu trabalho não é esse, mas tenho a minha opinião. E normalmente também já me disseram, até pessoas que são editores, que não haverá uma razão definitiva ou só uma para nós dizermos se aquilo é bom ou não é. Às vezes eu gosto de um poema e não sei porquê, às vezes tem a ver com a maneira como o poema me apanha. Há uma frase da Anna Atterley que eu recorrentemente cito, não é uma frase, é o final de um poema, onde ela diz: e quando o poema é bom, não te aperta a mão, aperta-te a garganta. Que é uma imagem muito forte, não é? Que tem a ver com esta ideia da inquietação. Tem a ver com esta ideia da interpelação, tem a ver com a ideia de nos ou tirar o chão, ou nos dar uma imagem nova, ou nos dar uma legenda nova, ou nos dar uma associação de ideias novas para algo que nós já conhecíamos, mas não sabíamos nomear. Também acontece isso. Agora, conseguir atribuir um valor no sentido de dizer isto é bom ou não, eu normalmente não gosto de fazer isso, até porque também gosto de me reservar ao direito de gostar de coisas que unanimemente não são consideradas boas. E isto na poesia, como na música, como no cinema, como em todas as coisas. Gosto muito dessa liberdade. Gosto muito pouco dos clubes fechados, não é? Onde as coisas que são mais fechadas para pessoas que só são muito, digamos, diferenciadas naquele assunto. Nada contra, eu também gosto muito de poesia. É uma coisa que leio quase todos os dias, se não todos os dias. É uma das minhas áreas. Gosto muito de jornalismo, gosto muito de contar histórias, mas gosto também de poder gostar de outras coisas e acho que deve ser assim. Acho que sou muito por acrescentar, não é? Em vez de separar. A intuição, e para responder à tua pergunta, não sei, às vezes ponho-me a pensar como é que eles acertam, não é? Como é que... De onde é que aquilo veio? É isso, olha, uma inquietação que eu, depois de perceber que faziam aqui esta pergunta, eu pus-me a pensar, uma das minhas inquietações é, de onde é que vem a criatividade, não é? Essa é uma boa pergunta. Como é que Raquel, como é tão se bonito, faz? é tão bonito esse mistério que eu... há uma entrevista da Clarice Lispector em que lhe perguntam... eu adoro ouvir as entrevistas dela porque ela fala sem o R, ela não pronuncia bem. Pois é. E aquilo dá-lhe um toque infantil. E as respostas dela são respostas tremendamente profundas e ao mesmo tempo infantis. E perguntam-lhe porque é que ela escreve. E ela não sabe porque é que escreve. Nem sabe para que é que escreve, nem o porquê, nem para quê. E acha que no dia em que souber para o porquê é que escreve ou para quem escreve, já não está a fazer literatura ou já não está a escrever uma poesia. Concordas com isto? De ser, parece que é preciso andar numa espécie de um local misterioso, sem regras, sem percebermos a origem das coisas? Eu não sei responder... porque eu não escrevo poesia, não é? Mas conheço e tenho privado, e tenho amigos, poetas, tenho essa sorte de ter amigos que escrevem poesia e que vão lá à casa jantar e é assim muito bom. Agora, sei que há quem escreva sobre isso e que eu faço uma provocação a todos os convidados do meu podcast, e alguns são da literatura, que é a primeira. Tenho perguntas fixas para todos no final, 5, e uma delas é: a poesia serve para quê? E há esta ideia, uma vez o poeta António Barahona respondeu-me, ainda quando eu fazia esta rubrica para o Expresso, o poema Ensina a Cair, dizendo-me, como quem diz, que pergunta, a poesia não serve para nada, e aí é que está a sua grande utilidade. Portanto, de facto vivemos, e talvez cada vez mais, e é natural que assim seja, tendo em conta a forma como a sociedade se organizou, num mundo que procura a eficácia, os resultados, a produtividade, uma meta, não é? Um objetivo, claro, para chegarmos aqui, para termos isto ou para fazermos isto. A arte, talvez a poesia não só,
tem um bocadinho essa função não é nada disso, não tem de ser útil, não é? Mas qual é a utilidade? Não tem de ser útil. Quando eu pergunto a poesia serve para quê? É uma espécie de provocação. Eu sei que não serve para nada, mas ao mesmo tempo, e citando agora até um entrevistado que veio ao podcast recentemente, que foi o Ricardo Marques, o poeta e tradutor, e ele citou para responder a essa pergunta o William Carlos Williams, que tem num poema diz que não serve para nada, qualquer coisa assim, mas que miserável é a vida das pessoas que nunca têm a possibilidade de experimentar aquilo que a poesia nos dá. Portanto, de facto há este elogio das coisas que não servem para nada, que só servem para nos fazer sentir coisas, ficarmos inquietos, ficarmos a pensar ou emocionarmos-nos. Tem muito isso também, não é? Não só a poesia. Eu às vezes quando estou a ler assim um poema e vejo uma grande imagem, ou assim às vezes até fico entusiasmada, pareço uma criança, até me dá vontade de dizer uma asneira, que é como é que ele se lembrou disto? Como é que alguém consegue fazer uma metáfora destas, não é? Chegar a este achado com a linguagem, porque é uma coisa que está disponível a todos nós. Portanto, acho que não tem utilidade. A utilidade é uma palavra que não faz muito sentido quando falamos de poesia, mas ainda bem. Ou, ainda assim, sinto-a como muito necessária para me tirar dos carris, não é? Quase estava a ouvir-te e estava a pensar que é quase um paradoxo, ou Exatamente. seja, a sua utilidade ser contestar a obrigação da utilidade. A sua utilidade é contestar os padrões de utilidade. É quase paradoxal. E também aqui nesta atenção flutuante que uma conversa promove, eu fiquei com as suas inquietações do início, porque nas suas inquietações do início falaste de grandes tópicos da filosofia, o sentido da vida, existe Deus. Sim, a existência de Deus. E perguntar-te, provavelmente se fizéssemos um ranking das pessoas em Portugal que mais poesia leram, que mais poesia conhecem, tu estarias claramente lá em cima. A verdade é que esses grandes temas... tua, não estou de certeza. Esses grandes temas da morte, do sentido, da existência de Deus, são abordados pelo teatro, pela poesia, pela filosofia, pelo romance. Qual é que achas, ou quais é que achas que são as características distintivas da poesia ao abordar estas grandes questões, que nem toda a poesia aborda, a poesia do cotidiano, mas quando a poesia aborda estas grandes questões, que também são abordadas por outras áreas como a filosofia, o que é que achas que é distintivamente poético quando a poesia aborda estas grandes questões? Não sei se sei responder a isso, mas acho que a poesia tem uma particularidade que é a da súmula, não é? Claro que a poesia também é muito longa e muito grande, mas é quase é como se fosse concentrado, não é? E então, quando faz reflexões sobre a morte ou sobre o sentido da vida, eu posso ler-vos aqui um poema de uma... Acho que vem a propósito. Acho que vem a propósito. Porque, o microfone é teu. Eu digo, eu tenho estas inquietações, mas depois também fico a pensar que às vezes os poetas respondem às nossas inquietações, não é? Há uma poeta espanhola contemporânea chamada Amália Bautista, de que eu gosto muito, já tive a oportunidade também de a entrevistar. Ela mora em Madrid e a Amália está traduzida em Portugal e é muito querida assim dos leitores portugueses. E ela tem um poema que fala sobre o que é que importa na vida. Assim, ainda bem que os poetas fazem, não é? Então, vejam lá. No fundo, são muito poucas as palavras que nos doem de verdade e muito poucas as que conseguem alegrar a alma. E são também muito poucas as pessoas que nos comovem o coração e menos ainda as que o comovem muito tempo. No fundo, são pouquíssimas as coisas que importam de verdade na vida. Poder amar alguém e que nos amem e não morrer depois dos nossos filhos. Ou seja, lá está. O que a Amália Bautista nos propõe é, no fundo, e este poema tem várias traduções, eu também já li com a tradução ao fim, como se fosse no fim da vida o que conta, não é? Mas também pode ser no fundo, que são poucas as coisas que realmente importam, isto é uma reflexão, não é? E não morrer depois dos nossos filhos é fundamental, quer dizer, devíamos morrer antes,
porque É é o a ordem sentido, natural é a da- ordem da natural. vida. E depois podermos amar alguém e sermos amados. E eu acrescentaria que talvez manter-nos curiosos e inquietos e tal. Mas também não haver uma resposta concreta para as grandes perguntas faz parte. Eu acho que nós nos habituamos a viver nessa inquietação. Mas se bem percebo, só para Sim, fazer sim, se bem percebo, aqui só para tentar fazer um sumário muito sintético, e até porque achei interessante essa ideia, o que te parece ser o rasgo distintivo da filosofia no abordar das grandes questões. Da poesia. É ela ir, como tu disseste, ir ao cerne. Tu falaste de súmula, ir ao centro, sim, é isso? Ou seja, ir sim. sem rodeios, não explicar. Seria isso Talvez, que a distingue? não sei, eu não sei responder a isso. Eu acho que isso é uma pergunta difícil. Mas, por exemplo, posso dar-te aqui um outro exemplo, só de um verso, de um poeta que eu adoro, que é o Manuel de Barros, é um poeta brasileiro. Adoro que estás a tentar responder às questões Com poesia. com método demonstrativo, isso é maravilhoso, claro, com método Porque eles demonstrativo. ajudam, não é? O Manuel de Barros tem assim vários poemas. Porque se calhar, e desculpa interromper, assim queremos ouvir-te, mas se calhar porque a poesia e a filosofia têm um grau de parentesco significativo, que já temos que ver qual é que é. Sim, Não eu podemos também sair daqui sem perceber. espero que Sim, tu tens uma pergunta interessante para isso. Sim, eu precisava. Daqui a nada sei uma pergunta interessante sobre isto. O Manuel de Barros tem um poema que eu adoro e até acho que podia ser um bocadinho, como é que se diz? Autorretrato, ou seja, eu identifico-me com este poema. Vejam, ele começa logo assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápides, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Eu adorava fazer uma t-shirt com este verso. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Porque pronto, mas isto é o meu lado mais lírico, não é? Eu curiosamente faria com o primeiro. O primeiro também. A maior, e essa também dava. A maior riqueza do homem é a sua Exatamente. incompletude. Eu também E isto era para essa. responder Sim. ao que tu disseste. Ou seja, faz parte, não é? E por isso é que, claro, eu encontro muitas respostas, não será respostas, mas há um diálogo da poesia comigo e com aquilo que me acompanha, com as muitas dimensões da minha vida. Há pouco referias a poesia do cotidiano. Também eu adoro ler poesia do cotidiano, para já porque também é o que faz a ficção, também é outra, que não é poesia, leva-nos para outras realidades, não é? Eu há pouco estava a falar deste livro do Debaixo d'Água, pronto, fui parar ao tsunami de 2004, apesar de aquilo ser ficção, ela fez um trabalho exaustivo de pesquisa. Eu gosto muito dessa possibilidade de nos outrarmos através da arte, não é? E com a poesia, claro que às vezes há esta questão da identificação e é uma das formas de aproximar. Eu, quando faço visitas a escolas e falo com adolescentes, também tento levar poemas que dialoguem com eles, com a idade deles, com a realidade que eles conhecem, para precisamente a identificação ser uma porta de entrada, mas não só, não é? Que nós não vamos só procurar ler coisas com as quais concordamos ou que dizem respeito a nós. Portanto, aquela ideia da Natalie, não é? Que nos inquiete, que nos aperta a garganta, até que nos cause desconforto. Claro. Que nos toque. Desconforto mesmo, no estremeça. Sentido de, claro... Que nos convoque para alguma coisa. Tu disseste uma coisa muito interessante. E quando leste esse poema, eu escolheria também a primeira frase. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Eu revejo-me também nessa frase, e eu acho que toda a filosofia, diria eu, se pode rever nessa frase. E nessa medida é muito bonito estarmos, se calhar, podermos chegar aqui a uma conclusão. Nós, quando falamos de ciência, falamos de uma disciplina que utiliza um método, que está à procura de uma resposta, que quer confirmar essa resposta, e quando não encontra essa resposta ou não a consegue confirmar, abandona, vai-se embora. Não obstante, a filosofia, apesar de não encontrar as respostas, ainda não desistiu.
E, portanto, eu acho que o estado incompleto é um estado quase essencial e característico e definidor da própria filosofia e também, se calhar, da poesia. Reparo que o poema que tu escolhes com o qual te identificas é um que começa com um verso de incompletude. E, portanto, e também as inquietações da Raquel, as primeiras, são inquietações todas que não têm uma resposta no mundo real, no mundo do dia-a-dia, no mundo do cotidiano. E, portanto, há aqui um desafio que... Será que nós conseguíamos os três perceber, com a ajuda da Raquel, perceber que tipo de parentesco é que poderia ter a filosofia e a poesia? Quem é que aqui podia ser a mãe e a filha? Quem é que aqui podiam ser irmãs? Como é que nós podíamos exercitar o pensamento para chegar aqui a uma resposta? Se não chegarmos, não faz mal. É a nossa arte. É tal incompletude. É a nossa arte. Mãe e filha, se são mãe e filha, qual é que é mãe, qual é que é Pois filha, é. se são irmãs. Qual é que vem de são qual? primas afastadas. Qual é que vem de qual? Eu não sei. Vocês sabem? Vocês são da filosofia, vocês sabem? Eu tenderia a dizer que a poesia é filha da filosofia. A sério? Sim. Porquê? É que eu diria, não sei se não diria diferente. Achas que são irmãs? Elas, para serem irmãs, têm que ter o mesmo ato criador, ou seja, têm que partilhar a parentalidade. Eu não estou certo e se calhar precisaríamos de um classicista, mas parece-me que os textos de Homero, a Odisseia de Homero, são historicamente prévios aos primeiros filósofos da tradição ocidental. Mas Ok, podes ir teríamos por aí. teríamos de confirmar Também isto. podemos ir pela etimologia da palavra. Sim, mas Poesia vem do grego, que quer dizer poesis. Poeses. Poesis, que é criação. trazer algo à existência. E nessa medida podia ser a mãe. Se calhar o espírito poético pode estar também na origem de qualquer projeto filosófico, não é? Mas Partilham o espanto. partilham o espanto. Olha que boa ideia. Acabaste, Não é? Acabou de divulgar o festival. Sim, acabaste de sumariar este triângulo. Sim, mas é uma boa resposta. Ia-te perguntar se, porque nós falamos de poesia, mas também se fala da prosa poética, ou seja, no fundo usamos muitas vezes o adjetivo poético para algo que não é, enquanto objeto, poesia. Ou na forma, por exemplo. Ou na forma. Mas aqui interessa mais perguntar se te acontece e quando te acontece, porquê. Quando é que te deparas com um texto que não é da tradição poética, que não está identificado como poema, que não é um poema, por exemplo, um texto de filosofia, e o adjetivo poético vem ao de cima? Ou seja, quando é que te deparas com um texto que pode ser uma carta, ou um romance, ou um conto, ou um ensaio, ou até uma crónica? Quando é que te deparas de um texto de outro género literário, nomeadamente filosófico, e aqui poderíamos discutir se a filosofia é um género literário, e pensas, este texto, apesar de não ser um poema, é poético. Quando isso te acontece, estás a querer dizer o quê? Pois, é uma boa pergunta, porque eu sei o que é que tu estás à procura, ou imagino saber o que tu estás à procura. O que é que tu achas que eu estou à procura? Acho que estás à procura de perceber se outras formas de expressão escrita me podem transmitir as sensações que a poesia me transmite, para que eu as apelide de certa forma de poéticas. É uma bela maneira de interpretar a minha pergunta. Pronto, e então eu diria que sim. Ou seja, também não acho que seja agradável, nomeadamente com pessoas vivas, estar agora aqui a nomear autores, mas lembro-me de várias pessoas que eu leio e penso assim, ou seja, eu leio, aquilo é prosa e penso Isto assim, é um- pronto, mas Mas está o que cheio é de que poesia, então, isto está cheio de poesia. Mas isto. então o que é que tem de haver numa prosa, nomeadamente filosófica, para a considerar poética? Não sei dizer. Sei aquilo que me faz sentir, não é? Ou eu acho... Às vezes até me ponho a pensar assim, esta pessoa deve ler poesia, de certeza. Ou tem aqui, não, tem uma familiaridade, não é? Provavelmente pode ter a ver com as imagens que a pessoa cria, não é? Com a novidade das imagens ao lado imagético. Pode ter a ver com isso, com o lado da metáfora, da analogia, é isso, com o descolar daquilo que nos é mais conhecido. Pode ter a ver com isso. O que nos permite, não é? De evasão.
Mas isso também pode ser feito com coisas muito concretas, portanto, se calhar não estou a dizer bem, não. Não sei se vão dizer bem, mas está a ser interessante ouvir-te, sobretudo. Agora, eu acho que sim, acho que há autores que eu leio e até gosto e até os procuro, porque sei que vou encontrar ali... Claro. Por essa razão, não Essa é? razão. E depois também há outra coisa, e também há poesia escrita em forma de prosa, não é? Claro, E que nós claro. atribuímos Conta uma história. como uma história. E nós atribuímos, ou então não é poesia, mas nós achamos que é. Claro. No dia em que nós estamos a gravar, eu partilhei hoje de manhã um texto do Almada Negreiros, do livro A Invenção do Dia Claro. Eu adoro esse texto, porque é aquela inquietação inicial. Entrei numa livraria, pus-me a pensar os livros que tenho para ler e os anos que tenho de vida não chegam. Não duro nem para metade da livraria, não ganhei nada mãe. Ele está muito preocupado por como é que ele vai fazer para dar conta do que quer ler durante o tempo de vida e não consegue. E então tem esta inquietação, lá está, é uma Olha, inquietação. inquietação. É uma inquietação muito bonita, não é? Porque eu acho percebo que todos perfeitamente. os artistas têm lá dentro essa inquietação. A inquietação é um estremecimento que nos leva a ter de fazer alguma coisa. No teu caso, acho que é um estremecimento que te levou a divulgar poesia e a rever-te Sim, foi uma coisa de na partilha, poesia. do espanto. Foi Exatamente. uma coisa do... Que maravilha. Este cruzamento com o espanto. Eu sei que a Catarina agora vai introduzir aqui umas dinâmicas, mas 10 segundos para um brevíssimo comentário, porque está a acontecer uma coisa muito interessante. O Santo Agostinho fala disto nas Confissões acerca do tempo. Ele diz qualquer coisa como: eu sei o que é o tempo quando não me perguntam, e quando me perguntam o que é o tempo eu deixo de saber, não o consigo definir. E esse é um momento filosófico, quando conseguimos dar exemplos, mas depois a definição fica difícil. Isso aconteceu-te, ou seja, tu consegues dar muitos exemplos de quando, perante um texto que não é de poesia, ele te parece poético, mas depois não consegues definir, e isso é natural, e faz parte da dificuldade às vezes da definição. O que é que tem de haver nos textos não poéticos para que tu consideres que, apesar de não serem poesia, têm alguma característica de poética? Achei assim muito interessante. Bom, então eu tenho aqui um livro de poesia, também trouxe, não é só a Raquel, de uma... Eu não trouxe, pá! Não, esta é a minha dinâmica, esta é a minha parte. É um livro de poesia, não sei se conheces, Clube da Poetisa Morta, é da Adília Lopes. Eu gosto particularmente da Adília, precisamente porque ela tem uma poesia muito cotidiana, muito realista, mas muito filosófica. Eu acho que tudo o que ela escreve tem assim uma carga filosófica muito grande. E eu vou ler-te este poema, Raquel, e tu vais-me escolher uma palavra. Eu leio-te isto, como fizemos há pouco, até pode ser uma frase. Até pode ser, desculpa, pegando no exemplo de há pouco, Sim. Qual é que punhas numa t-shirt? Pronto, qual é que Isso punhas vem numa da- t-shirt e vem porquê? Vem da conversa. E porquê? E Qual é que porquê? punhas na t-shirt e porquê? Ela dedica este poema à Fiamma, para a Fiamma, que não gosta de cisnes e que escreveu cisne. Começa logo com o seu estilo. O cisne persegue a Fiamma no quintal. A Fiamma persegue o cisne no poema. Sarada à mão direita da poetisa, a poetisa pode escrever sobre o cisne. De ódio de cisne e de ócio de Fiamma que faz a literatura portuguesa minha contemporânea. Depois, a Fiamma persegue o cisne no quintal durante um quarto de hora e o cisne persegue a Fiamma no poema pela vida fora. O que é que escolherias aqui para... Olha, sem ler, sem pegar no texto para ler, diria o último verso. E o cisne persegue a Fiamma no poema pela vida fora. Porque gosto dessa ideia, não é? De haver é uma proposta, lá está, é uma das coisas que eu também gosto na arte, é desta coisa de descolar daqui, não é? Sair daqui, sair do concreto. Apesar de eu também gostar muito de coisas concretas, como dizíamos, mas eu gosto dessa coisa de pensar que dentro dos livros, gosto dessa proposta, dentro dos livros, dentro dos poemas estão a acontecer coisas, não é? Claro. O cisne agora está a perseguir a Fiamma dentro do poema e vai continuar a perseguir, e de cada vez que eu abrir aquele livro Vai estar a ver. vai lá perseguir estar a pela acontecer. vida fora. Mas é muito engraçado que também escolheste a borboleta do outro Sim, eu poema. tenho uma coisa, eu acho É que muito bonito, há aqui um padrão da Raquel. É verdade, olha, muito bem visto, muito bem visto. Interessante. Sim, talvez esse, porque também tem a ver com a ideia de manter alguma coisa dentro dos livros que seja além do que está aqui a acontecer, não é? Convoca para isso, para
um cisne ou o que seja, continuar a perseguir um poeta dentro de um poema. Sim, ou seja, a ideia de que está ali a acontecer algo mesmo quando o livro está E fechado. vai continuar a Adorei essa acontecer. leitura. E também vai continuar a acontecer, independentemente de nós lermos ou não, ou está a estarmos cá acontecer, ou não. isso está a acontecer ali É no esta poema. ideia, eu gosto muito dessa ideia de, É de a poesia infinitude, mais uma acontecer. vez, de incompletude. De incompletude. Acontece, vai acontecer. Exatamente. Está a acontecer, Exato. não é? Quer nós demos conta ou não, Sim. ainda bem que damos às vezes. É uma espécie de gerúndio. Exatamente, é isso mesmo. É um isso gerúndio. mesmo, olha, é uma boa imagem, exatamente. exatamente. Olha, só porque eu acho que aquela coisa de ser poesia e a filosofia são irmãs, ou mãe ou pai, eu refleti, agora enquanto falava, fiquei a pensar Ficaste em nisto. gerúndio, ficaste em Eu acho gerúndio. que os nossos ouvintes podem ficar a pensar nisto, se de facto a filosofia, que tipo de parentesco é que podem ter. E de facto, se eu me agarrar à etimologia, eu acho que a poesia é criadora. E nessa medida, para ser criadora, temos que lhe dar o estatuto de mãe. E portanto, passo para a tua dinâmica. Para a minha dinâmica. E eu mudei de opinião. Não Ok, é filha, ok, é mãe. adoro. Isso também é filosófico. O não saber, o mudar de opinião. Sim. Interessante. Ora, que dinâmica é esta? Esta dinâmica é a dinâmica da caixa do desejo filosófico. Ai meu Deus. Esta caixa tem vários objetos. Eu vou tirar 2 objetos e vou perguntar-te qual deles desperta mais o teu desejo filosófico. E aquele que ganhar essa ronda permanece e eu tiro o outro. E vamos ver no final de todas as rondas qual o objeto desta caixa que mais despertou o teu desejo filosófico. Podes interpretar os objetos. Diz. Tu vais tirando e eu vou escolhendo, é Eu vou isso? tirar 2 objetos, objeto A e objeto B. Qual deles desperta mais o teu desejo filosófico? Interpreta como quiseres esta expressão. Ok, E pois, tu já escolhes só um isso é uma deles e questão. explicas em 30 segundos, 1 minuto. E esse fica, o outro sai. E depois tira um novo Ok. em formato eliminatório. Vamos ver É o que é que formato fica. eliminatório. Podes interpretar para os ver. objetos de forma literal ou metafórica e podes interpretar os objetos, este objeto específico que eu tenho na mão ou esta classe de objetos. Ok. Ok? Pode ser literal Ai ou meu metafórico. Deus, não sei como é que isto vai É muito correr. livre, é muito livre. Pois Comecemos, muito então, por livre. exemplo. Com filósofos é muito livre. Por gosto. exemplo, o que é que desperta mais o teu desejo filosófico? Incensos, pauzinhos de incenso ou uma fita métrica? É tramado, podiam ser os dois. Tens de escolher um. E porquê? A fita métrica ajuda a medir e a medição é uma condição importante para aferir, para conseguir resultados. Seja uma medição mais, digamos, concreta ou mais inconcreta, ou mais abstrata. Pode ser para medir emoções, o tempo, o conhecimento, o desconhecimento, o espanto. Por outro lado, os pauzinhos de incenso convidam à reflexão. Eu não me dou muito bem com pauzinhos de incenso. Eu, Raquel, particularmente, tenho dor de cabeça. Mas percebo a ideia, percebo a metáfora de quando chegamos a um sítio, há um convite à reflexão. Então, com qual ficas? Tens de escolher um, Raquel. Com os pauzinhos. Muito bem. Qual desperta mais o teu desejo filosófico? Os pauzinhos de incenso ou uma caixa de óculos? Olha, nesta fase da minha vida eu tenho 51 anos. Se para procurar conhecimento eu tenho de ter óculos, portanto tinha de ser os óculos. Muito Já não bem. leio sem óculos, não é possível. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? A caixa de óculos ou um baralho de cartas? Ui! O baralho de cartas também é bom porque pode ser lúdico e pode levar a muitos conhecimentos, a muitos outros conhecimentos. É um bom treino, não é? O baralho de cartas é muito bom para treinar memória, para treinar convívio, para treinar diálogo, para juntar outros, não é? E tem o aleatório. Exatamente, e o aleatório. O baralho de cartas. Muito bem. E nem precisas de óculos. O que é que para parar de- desperta mais o teu ainda desejo? vejo. Consegues. O que desperta Ainda dá mais sem óculos. Exato. o que desperta mais o teu desejo filosófico? O baralho de cartas ou pasta de dentes? Ui! É interessante essa pergunta. Porque também é importante. É uma coisa de limpar, de renovar, de manter, de cuidar.
Olha, vocês fazem perguntas difíceis, tinham de ser filósofos, não é? Pasta de dentes. Boa, Raquel. Muito Eu bem. estava aqui a dizer-me escolhe aquela. E agora, o que desperta mais o teu desejo filosófico? A pasta de dentes ou um marcador de página? É difícil, eu percebo a intenção, porque o marcador é muito importante para nós não nos perdermos no meio daquilo que estamos a Mas essa fazer. era ou a que sua estamos à intenção. O procura. que interessa é a tua intenção. Para sabermos onde é que está. Não é para não nos perdermos, por um lado, eu dobro muito livros, sou muito. Enfim, para mim é tudo profano na relação, mas há pessoas que são. Eu, portanto, uso poucos marcadores, mas eu percebo a ideia de sabermos onde estamos. Embora eu tenha outras formas de marcar, talvez a pasta de dentes. Muito bem, então da nossa caixa do desejo filosófico, o objeto que mais despertou o teu desejo filosófico foi a pasta de dentes. E é tão bonita esta coincidência. Posso fazer aqui um fecho, porque isto é uma coincidência incrível. A anfitriã. Tu, sem querer, é assim, a tua opção final acaba por estar relacionada com o cuidado. É. E a Heidegger referiu, Heidegger era filósofo, e referiu que só havia uma forma de habitar a Terra, que era habitá-la poeticamente. Mas ele dizia isto inspirado na forma como os gregos habitavam ou trabalhavam a arte, estavam mais preocupados com a forma e com a grandiosidade. Heidegger teve uma relação marota com a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt achava que habitar poeticamente a Terra devia ser com inspiração nos romanos, que estavam mais preocupados com aquilo que é manual, não tanto com a obra em si, mas com quem fazia a obra, com a cultura, com a ideia de cultura e com a ideia de cuidado. E, portanto, na Hannah Arendt e no pensamento da Hannah Arendt sobre habitar poeticamente a Terra, há esta ideia de cuidar. E eu acho incrível que a partir da pasta de dentes tenhamos ido a Heidegger e a Hannah Arendt. E eu estava sempre assim, espero que ela escolha a pasta de dentes, porque a pasta de dentes É cuidar, não é? é cuidar. E a poesia, habitar poeticamente a Terra, é cuidar. Portanto, a poesia serve para cuidar. E eu acho que ficava por aqui. Queres fazer Queria só dizer uma coisa, se vocês me permitem. Força, porque força. mais uma vez agradecer-vos o convite, partilhar convosco que fiquei algo apreensiva com este convite, pensei, eu agora não sei nada de filosofia, agora vou lá. Mas depois, para já, porque estamos a terminar e acho que foi mesmo uma conversa bonita, e porque depois também pensei que, e é uma coisa que eu vou buscar a um poeta também, há um lugar que é um lugar de vulnerabilidade, mas que também é a partir daí que se conseguem conhecer coisas, conhecermos melhor, conhecermos um mundo melhor, se nos permitirmos a isso. E também foi esse movimento que eu tentei fazer ao vir aqui conversar convosco, humildemente e vulneravelmente, citando ou lembrando-me também de um verso do Vasco Cato, que eu estou sempre a dizer às pessoas que me têm paciência para me ouvir sobre estas coisas e com quem converso intimamente, do mundo, ouvir-te. que é do Vasco Cato, que também dava para fazer uma t-shirt, que é: o que eu habito é a minha vulnerabilidade. E eu gosto muito desta ideia e, portanto, queria agradecer-vos porque me foi permitido também, de certa forma, ser aqui vulnerável, numa área que não é nada a minha, a da filosofia, mas acho que foi um bom desafio. Ou seja, deixar esta ideia, não é que temos de... Não é temos, mas podemos aceitar isso, aceitando, talvez estejam mais coisas abertas para nós, talvez. Claro, e filosofia, poesia, Olha, poesia, eu estava, filosofia. não vou divulgar o porquê, mas estava a precisar de ouvir essa frase, portanto também acho que a conversa foi muito bela e agradeço-te Foi ótimo. agradeço essa frase. Raquel, Agradeço, muito obrigada Obrigada. por tudo. Obrigada. Obrigada. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece, e os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi, e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Erlich.
Voltamos na próxima semana.